Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimentos sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E o objetivo deste vídeo é conversar com vocês acerca do capítulo 3 do livro Pedagogia da Cultura Corporal, Crítica e Alternativas. Vocês já devem ter visto no vídeo 1, em que nós discutimos a noção de cultura, tão cara à pedagogia da cultura corporal. Também discutimos no vídeo 2 a noção de cultura escolar, sua relação com a manutenção, com a perpetuação de um determinado desenho social. E agora o capítulo 3 ele se dedica à discussão do currículo e da educação física. Então, é um longo capítulo, tem quase 100 páginas, em que nós passamos por essas discussões do currículo tradicional, da crítica ao currículo tradicional e das alternativas que surgem nos momentos mais recentes. Neste capítulo, há um paralelo com a obra de Tomás Tadeu da Silva, Documentos de Identidade, uma introdução às teorias do currículo, que, no nosso entender, é um trabalho fundamental, porque ele olha para o cenário do século XX, do começo, e que agora nos permite olhar também para o começo do século XXI, porque a obra é publicada na sua primeira edição em 1999, mas ele olha para o cenário do século XX e ele vai identificando, o autor, identifica em todas as teorias de ensino, na verdade, uma teoria de currículo. É evidente que ele trabalha com uma certa noção de currículo, currículo como toda experiência proposta pela escola ou a partir da escola, e há uma classificação, uma categorização entre as teorias tradicionais de currículo, as teorias críticas de currículo e as teorias pós-críticas de currículo. Então, professor Mário Nunes e eu, tomamos como pano de fundo essa categorização e pensamos na educação física. Então, a ideia foi fazer uma rápida discussão das transformações da sociedade, como as transformações da sociedade influenciaram a mudança nas teorias de ensino, nas teorias de currículo, portanto, e como essa mudança nas teorias de ensino também impactou as teorias curriculares da educação física, as teorias de ensino da educação física. Então, num primeiro momento, nós vamos fazer um desenho da sociedade, sociedade ocidental e principalmente brasileira até por volta dos anos 30 do século passado, em que nós tínhamos uma pedagogia tradicional na escola, na sala de aula, e o seu reflexo na educação física era o currículo ginástico. Como vocês bem sabem, o currículo ginástico fundamentado, apoiado na anatomofisiologia e disseminado na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América do Sul, principalmente, por meio dos seus métodos ginásticos, chegando ao Brasil através da missão francesa, a história que vocês muito provavelmente conhecem, porque aprenderam, tomaram contato com ela nos cursos de licenciatura ou em outros eventos formativos ao longo da carreira. Então, a ideia do currículo ginástico nada mais é do que transmitir valores de um determinado grupo social, cultivar os valores de um certo grupo social, refletindo-se, esses valores se refletem na construção de um corpo apto, de um corpo forte, de um corpo saudável e à disposição do Estado para defesa em casos de conflitos internacionais. Então, esta é a ideia da sociedade brasileira até meados dos anos 30, uma sociedade que vai se alimentar do higienismo, do militarismo e, portanto, também das pedagogias tradicionais. Mas esse processo ele não permanece exclusivamente no currículo ginástico. A partir dos anos 30 e com mais incidência a partir dos anos 40, você assiste, nós assistimos a emergência do esporte como manifestação cultural
em sintonia com a sociedade industrializada, em sintonia com a sociedade urbana, e aí a crítica ao ensino baseado na ginástica, a crítica ao currículo ginástico por ser obsoleto, antiquado, tradicional, clássico, e aí a necessidade de investir a população desse novo espírito, que isso poderia ser feito através da educação esportiva. Então, o currículo ginástico é lentamente substituído pelo currículo esportivista ou pelo ensino esportivo, mas na verdade o que se quer é cultivar determinados valores como desprendimento, espírito de competição, capacidade de enfrentar desafios, sempre são valores afeitos àquele contexto da modernidade, aquele contexto da sociedade industrializada, aquele contexto em que o Brasil, em especial, passa por uma série de transformações, não só na composição da sua população, que deixa lentamente de ser uma população situada, né, sediada na zona rural, e é uma população que vai se urbanizando, que vai se escolarizando, claro que tudo isso com muito custo, e aí, portanto, é evidente que as pedagogias tradicionais, elas também vão se refletir no ensino esportivo, e você tem, portanto, nesse conjunto dos currículos tradicionais da educação física, você tem o currículo ginástico e o currículo esportivista. Mas nada como um dia depois do outro, esta sociedade, essa nova sociedade, que é a sociedade de classes, ela vai se estabelecendo. Se antes a grande parte da população trabalhava na agricultura, né, num sistema agrário exportador, lentamente a população vai assumindo postos de trabalho nas indústrias. É evidente que a exigência de escolarização é bem maior, há uma cobrança né, para que a população, há uma cobrança daqueles que detêm, né, o capital, para que a população adquira conhecimentos necessários para operar numa outra lógica do trabalho, na lógica fabril, e que, nesse sentido, a educação precisa também se adequar, a escola precisa oferecer uma resposta, e aí você tem dois processos muito interessantes, que no Brasil principalmente, né, a influência do escolanovismo, claro que a partir das ideias da Europa e dos Estados Unidos, a influência do escolanovismo e a influência do tecnicismo educacional. Então, isto vai se refletir na educação física de uma maneira bem interessante, porque nós teremos aí, né, um aprofundamento do ensino esportivo, né, com a influência do escolanovismo, mas teremos também o surgimento e a divulgação do tecnicismo educacional, que vai se refletir na educação física através da base teórica da psicologia do desenvolvimento e das suas influências no currículo desenvolvimentista e no currículo psicomotor. Enquanto o currículo ginástico olhava para a aptidão física, o currículo esportivista olhava para a aptidão física e aquela quantidade de valores tão cultuados, né, pela sociedade industrializada, urbana, democrática, etc., você também tem agora, com o tecnicismo educacional, você tem a busca do sujeito que seja capaz de resolver os problemas, a busca do sujeito autônomo, a busca do sujeito que domine uma série de conhecimentos, a busca do desenvolvimento integral do sujeito a partir, no caso aqui, da educação física. Então, você tem uma educação física desenvolvimentista que vai, por meio do aprimoramento das habilidades motoras, vai tentar impulsionar o desenvolvimento do sujeito como um todo, inicialmente o desenvolvimento motor, que vai levar a reboque o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento afetivo social, e na educação pelo movimento, no currículo psicomotor, você tem aí uma preocupação com o desenvolvimento, chamado desenvolvimento integral, através de atividades que promovam, atividades motoras, que promovam o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo social. Então, o currículo desenvolvimentista, ele concentra no movimento, e o currículo desenvolvimentista, ele quer a melhoria dos movimentos e, por decorrência, o desenvolvimento motor, enquanto que o currículo psicomotor, ele quer,
por meio dos movimentos, o desenvolvimento cognitivo e o desenvolvimento afetivo social. Não há dúvida que essas duas concepções, que estão aí no bojo da educação tecnicista, ainda né, dos currículos tradicionais da educação física, essas duas concepções elas vão influenciar bastante a educação física brasileira nos anos 70 e nos anos 80. Então, não há um professor, uma professora que tenha frequentado o curso de licenciatura e que não existe no Brasil uma pessoa que tenha frequentado o curso de licenciatura, penso eu, né, estou falando de forma generalista, e que não tenha se apropriado também dessas ideias, né, do papel que a educação física pode exercer no desenvolvimento motor ou do papel que a educação física pode exercer no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento afetivo social. Entretanto, o Tomás Tadeu da Silva vai dizer que estas propostas, inspiradas na pedagogia tradicional, no escolanovismo e no tecnicismo educacional, são teorias tradicionais do currículo, porque elas não olham criticamente para a sociedade e elas não querem formar cidadãos e cidadãs que transformem a sociedade. E essa constatação gerou uma série de críticas, não só na Europa e nos Estados Unidos, mas também no Brasil, e dessas críticas emergiram alternativas que no Brasil ficaram bem conhecidas como as pedagogias críticas. Então nós temos duas vertentes muito importantes, a pedagogia histórico-crítica, ou também chamada pedagogia dos conteúdos, e temos a educação popular, ou educação libertadora, educação problematizadora, que também que é resultante aí da obra do professor Paulo Freire. Então nós temos, por um lado, a presença de uma escola fundamentada, de uma escola baseada nas teorias tradicionais, mas, por outro lado, nós temos a emergência, e muito fortemente no Brasil, a partir dos anos 80, de um movimento de crítica àquela educação e da tentativa, do esforço de produção de alternativas. O que efetivamente aconteceu, e aconteceu também na educação física com a emergência das propostas críticas da educação física, né? Então, nós temos a perspectiva crítico-superadora da educação física e temos a perspectiva crítico-emancipatória, ambas rompendo com a psicobiologia anterior, ou seja, elas não vão olhar para a psicologia do desenvolvimento, não vão buscar seus fundamentos na psicologia do desenvolvimento, não vão buscar seus fundamentos na anatomofisiologia. Por outro lado, vão buscar seus fundamentos no materialismo histórico, no caso da perspectiva crítico-superadora, ou na teoria da ação comunicativa, da escola de Frankfurt, né, de Habermas, no caso da pedagogia crítico-emancipatória, e que a educação física coloca de vez os seus pés na área das ciências humanas, e aí passamos a pensar a educação física de uma maneira bem diferente, com a contribuição dessas obras e de outras obras com o mesmo referencial que se tornaram conhecidas no final dos anos 90 e também no começo do século XXI. Muito bem, mas o trabalho de Tomás Tadeu da Silva e, por consequência, né, o capítulo 3 da obra Pedagogia da Cultura Corporal Crítica e Alternativas, Tomás Tadeu da Silva e Nery Nunes não permanecem na discussão das teorias críticas do currículo. Eles também vão avançar para as teorias pós-críticas do currículo, ou, como se chama no capítulo, a discussão contemporânea do currículo. E na visão desses autores, o currículo vai se nutrir, os estudos curriculares vão se nutrir no finalzinho dos anos 90 e ao longo da primeira década do século XXI, vão se nutrir de outras formas de análise social, as chamadas teorias pós-críticas. E nesse texto são apresentados, né, o multiculturalismo crítico, principalmente o multiculturalismo crítico, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, o pós-colonialismo e os estudos culturais, que, em linhas gerais, são outras formas de análise social que concebem a cultura de uma forma bastante específica, ou seja, vão conceber a cultura como esse campo de lutas pela validação de significados, que concebem a linguagem como forma de produção da realidade e não simplesmente como forma de representação da realidade, e que concebem o conhecimento como resultado dos encontros, como tudo o que se produz, tudo o que se diz, tudo o que se fala, tudo o que se pensa é uma forma de conhecimento, é atravessado pelas relações de poder, é produto da cultura, ou seja,
É uma outra maneira bem diferente de pensar a escola, né? Ou seja, essas ideias quando incorporadas pela discussão das teorias curriculares, elas vão pensar a escola de uma outra maneira. Então, é nesse contexto que os autores, Nery Nunes, baseados nos trabalhos que vinham sendo realizados no grupo de pesquisas em educação física escolar e na pesquisa que subsidiou essa proposta, os autores da proposta desse livro, os autores vão pensar numa outra alternativa para a educação física, numa outra maneira de pensar a educação física, e aí vão, graças ao papel, à força e à centralidade que a cultura adquire na discussão pós e nessa influência da discussão pós no ensino da educação física, é que aí vai surgir essa ideia, essa relação dessa perspectiva de educação física como educação física pós-crítica, educação física cultural, educação física multicultural, como aparece em alguns textos, ou currículo cultural da educação física. Porque o que está em xeque são os significados atribuídos às práticas corporais e às pessoas que delas participam. Essa que é a questão principal. E aí, claro, a partir das teorias pós-críticas do currículo, é possível pensar numa outra maneira de desenvolver a prática pedagógica da educação física, mas que esse salto, esse pulo do gato, foi feito pelas professoras e professores que atuam na educação básica e que, na medida em que foram estudando esses campos teóricos, foram inventando práticas pedagógicas, foram realizando ações didáticas, foram pensando em maneiras de desenvolver a educação física na escola. E o estudo dessas maneiras de desenvolver a educação física na escola, inventadas por esses professores e professoras, é que gerou esse acúmulo de conhecimentos que nos permite hoje afirmar que existe uma perspectiva cultural da educação física, existe uma teoria curricular cultural da educação física. Então, não cabe, né, fazer um detalhamento neste vídeo do que seriam os estudos culturais, o multiculturalismo, o pós-modernismo, mesmo porque vocês encontram isso em vários outros vídeos. A ideia deste vídeo foi apenas situar essa discussão do currículo, essa situação do currículo e a educação física que está no capítulo 13, para vocês possam entender como que se deu essa movimentação. Vocês encontram materiais de apoio no site do grupo, no canal no YouTube e nas redes sociais. Queremos que vocês, todos e todas, fiquem bem e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado.